Olá, muito boa noite. Vamos então hoje dar início à rubrica Desporto às 9, Handball. Mais um programa do canal O Atleta Online, desta vez direcionado, e como já disse, à modalidade de handball. Será nosso objetivo, ao longo das próximas sessões, e já desta, como é óbvio, dar a conhecer o que de melhor se faz no handball a nível regional, aqui na região do Minho, e nada melhor para começar esta rubrica do que começar a falar com a pessoa que lidera, encabeça, digamos assim, a entidade que regula o handball a nível regional. Muito boa noite, Sr. Manuel Moreira. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui. E começo por fazer aquela pergunta que acho que será de praxe: quem é que é o Manuel Moreira e como é que foi este percurso, ou como é que se ligou à modalidade, e um bocado como é que é o seu percurso na modalidade. Boa noite a todos. Quero agradecer ao programa Desporto às 9 por me dar esta oportunidade, a mim e à modalidade, de inaugurarmos, julgo eu, esta rubrica. Isso mesmo. Sem dúvida, eu tenho um percurso no handball de mais de 50 anos. Tenho 52 anos, como se costuma dizer, de CIPA. De CIPA. 52 anos. Iniciei como atleta no Famalicense Atlético Clube de Famalicão. Depois, passado 3 anos, talvez porque não fosse um atleta de primeiro plano, e na altura também a modalidade aqui no Distrito de Braga não tinha a proporção que tem hoje em termos de visibilidade, em termos de equipas, etc. Eu e mais 2 ou 3 amigos do handball de Famalicão optámos pela arbitragem. Na altura achávamos que era bastante apelativo, dávamos a oportunidade de nós conhecermos outras terras em termos de handball, e nós optámos. E com isso andei 30 anos como árbitro nacional. 30 anos. Destes 30 anos como árbitro nacional, tenho milhentas histórias que poderia contar, mas fui-me também, com o andar dos anos, ligando também à parte diretiva, ou seja, como conselhos de arbitragens, claro, etc. Até que fiquei como vice-presidente da Associação de Handball de Braga, um convite que o atual vice-presidente da modalidade, o Augusto Silva, me fez para que eu fosse vice-presidente dele, ou seja, vice-presidente da direção. Entretanto, também ele passou, portanto, concorreu à Federação de Handball de Portugal, para a direção, atual vice-presidente, e na altura, e eu, como número 2, passei a presidente subiu interino. O último degrau, Subi. Isto em 2012. 2012. Portanto, eu tenho 10 anos de presidente da Associação de Handball de Braga, agora sim, já estou no 3º mandato. Os mandatos obedecem a ciclos olímpicos. Estou no 3º mandato e muita coisa se passou e tem passado no handball bracarense. É verdade. E é por isso mesmo que estamos aqui, é por isso mesmo que queremos conhecer não só o Manuel Moreira, que já tivemos aqui uma pequena retrospectiva daquilo que foi o seu percurso na modalidade, mas também conhecer o que é a Associação de Handball de Braga, não é? Ou seja, sabemos que é uma entidade, não é, que regula a nível regional o handball, mas em que é que realmente consiste a Associação de Handball de Braga? Qual é que é a sua dimensão? Qual é que é a sua missão? Há objetivos, não há? Assim, um panorama do que é que é. Sim.
à associação? Com certeza que a Associação de Handball de Braga, para além de termos, somos nós que regulamos a parte administrativa do handball no Distrito de Braga, isto por definição, no Distrito de Braga, se bem que temos 2 ou 3 clubes que não são do Distrito de Braga, que pertencem à Associação de Handball de Braga. Aliás, o Maia em handball feminino, que é uma das nossas referências, pertence à Associação de Handball de Braga há 17 anos já. Há 17 anos. E era uma história muito complicada, que também que tínhamos que, se for preciso, chamar para aqui o Presidente Luís Santos, para ele explicar melhor. Sim. Depois temos também, também temos o Barrosas, que pertence a Felgueiras, que já não é do Distrito de Braga, mas sempre esteve filiada na Associação de Handball de Braga. Portanto, nós vamos tendo alguns clubes que nós vamos dando cobertura e que não são do distrito. Mas, por definição, sem dúvida, nós somos o regulador do handball em termos administrativos e desportivos do Distrito de Braga. Como isso, é um distrito que temos equipas desde FAF, Guimarães, Famalicão, depois temos também vamos até Esposende, com a Juventude do Mar, portanto Braga, que sem dúvida, Braga também temos equipas, portanto temos um naipe de 16, neste momento 16 clubes filiados. Temos 16 clubes filiados. Já me respondeu à pergunta que ia fazer assim. Sim, pronto. Mas sem dúvida que a Associação de Handball de Braga não se confina só a ser o regulador. O regulador era uma coisa que não tinha interesse. Tem outras vertentes, sem dúvida organiza todos os campeonatos regionais. Tenho 3 centros de treino a funcionar, centros de treinos direcionados à juventude, ou seja, aos escalões de formação. Certo. Feminino 1, que está sediado neste momento em Ribadave, na Didaxis, e temos o outro está sediado em Fermentões. E depois temos um que é móvel, que é um centro de treinos nacional regional, que é o Centro de Treinos Norte, que tem aqui uns treinos no Desportivo Francisco Landa, portanto, no Chico Landa, no Centro Desportivo de Chico Landa. Portanto, e esses centros de treinos também albergam, por excelência, as seleções regionais masculina e feminina, que aproveito já, que no próximo fim de semana, nos próximos 2 fins de semana, vão entrar em competição nacional. Uma competição nacional só para seleções regionais. Seleções regionais. Isso, a nível nacional, por exemplo, significa quantas equipas, mais ou menos? Significa, portanto, tem 3 zonas. Tem 3 zonas. A nossa zona aqui, a Zona Norte, numa primeira fase, é Viseu, Porto e Braga. Viseu, Guarda, Porto e Braga. Depois tem a Zona Centro, que é a Leiria, aquela zona de Leiria, Santarém e tal. Depois tem uma Zona Sul, que terá o Algarve, Setúbal, também encaixa os Açores. Portanto, são 3 zonas, tanto no masculino como no feminino. 3 zonas mais ou menos com 3, 4 seleções? 4 seleções, sensivelmente 4 seleções. 12. Depois, no feminino é idêntico, e que vão apurar para uma segunda fase, que é uma fase final, a fase final que vai comportar 6 seleções. 6 seleções vão para disputar o título, se é que se pode considerar que é o título nacional de seleções regionais, e as outras vão uma fase complementar para continuar em competição. Claro que sim. Isso em junho deste ano. E já agora aqui, assim mais ou menos, a tentar perceber quais são as perspectivas para as seleções regionais aqui de Braga nessas competições que se adivinham agora.
no masculino, julgo que com relativa facilidade vamos ficar apuram duas seleções para a fase final. Sem dúvida que nós temos uma equipa muito forte em competição, que é o Porto. O Porto é uma associação que tem uma dimensão muito acima de qualquer associação do país, claro, em termos hantebolísticos. O Porto, posso me enganar, mas tem 40% dos clubes e jogadores nacionais. Pois. Só aí o campo de escolha, a base de recrutamento é uma coisa, claro. Enquanto nós temos bastante qualidade. Temos jogadores do ABC, do Chicandebol, do Devesa, temos do Fermentões, do FAF. Portanto, temos uma equipa que eu julgo que joga muito, que apresenta um bom jogo, em termos, porque são jogadores bastante talentosos. Não temos tanto campo de recrutamento em termos de coisa, mas podemos perfeitamente ficar apurados com certa vontade, isto no masculino. Claro. No feminino, neste momento estamos numa fase de reestruturação, porque nós tivemos uma quebra, nós já tivemos seleções regionais que ficaram em segundo lugar a nível nacional, tínhamos boas seleções. Depois tivemos uma quebra e isto, a pandemia, ao fim e ao cabo, podemos dizer, todos sofreram, mas eu penso que Braga também sofreu bastante em relação ao que se podia prever. Estamos agora a recuperar bastante bem em termos do número de atletas. Ainda não recuperamos o que pretendíamos em termos de clubes, mas em termos de atletas já estamos a recuperar bastante bem. Eu penso que 2-3 anos que vamos voltar a ser uma das principais referências em termos de handball feminino em Portugal. Esse era um dos pontos que eu gostaria de focar e que tinha aqui nos meus apontamentos. Ainda bem que puxou essa parte do handball feminino. Por tradição, aqui a zona de Braga nunca teve grandes clubes exclusivamente femininos, não sei se tem algum ou não. Exclusivamente femininos, temos o Maia Star. Sim, pronto. E temos a Jubemar, a Juventude de Mar. Pronto. São só femininos. Claro, só femininos. Desculpem lá, e a Didaxis, está um grande... o meu conselho estava a falhar. E a Didaxis, temos 3 clubes só femininos. Não fiz bem o meu trabalho. E tivemos um clube que, ao princípio, estava a querer... ser mais feminino talvez que masculino, que era o Vermui, mas neste momento já tem os dois géneros, quase na mesma proporção. Isso é bom, mas pronto, dentro daquilo que eu estava a querer chegar existe alguma, por parte da Associação de Handball de Braga, existe alguma política de incentivo neste momento para a criação de clubes femininos, alguma forma que a Associação tenha arranjado, juntamente com outros parceiros, digamos, para se criar mais clubes, até mesmo nos clubes que existem, que são 100% do género masculino, por exemplo, começar a pensar em criar equipas femininas, alguma forma de apoiar ou... Nem por isso. Digamos. Sem dúvida. Nós tivemos uma política antes da pandemia, 2-3 anos antes da pandemia, que estava a dar resultados muito bons em termos da formação de novos clubes. Não era novos clubes na vertente feminina. E conseguimos o Chico de Holanda e o Fermentões, que eram clubes essencialmente e só masculinos, claro, e passaram a ter equipas femininas. Temos o Chico Handball, que tem neste momento uma equipa na 2ª Divisão e que está a fazer um trabalho excelente, excelente porque tem todos os escalões femininos, consegue ter todos os escalões desde minis a séniores, e também temos o Fermentões com maior dificuldade. Maior dificuldade é natural, são 2 clubes que ao fim e ao cabo disputam um espaço muito idêntico ali Guimarães, praticamente, claro, ali, e como ainda não há uma quantidade de atletas muito grande, portanto claro, há dificuldades e não sei, mas talvez... Sente, por exemplo, que existe ainda
não por parte dos clubes, mas se calhar também por parte dos clubes, mas se calhar também depois por parte dos próprios pais, aquela sensação de que o handball é um desporto essencialmente masculino mais viril, mais duro. Há uns anos atrás, ou seja, há 10, 15 anos atrás, talvez sentisse mais isso do que atualmente. Atualmente eu sinto que os pais que levam as filhas aos treinos, interessam-se muito pelas competições, assistem aos jogos, interessam-se muito pelo handball feminino. Eu penso que neste momento o problema do género já não se está a pôr muito em termos qual é o mais dominante para a modalidade aqui do distrito. Simplesmente nós temos que dizer a verdade. A nossa modalidade, como todas as modalidades de pavilhão, sofrem agora uma concorrência muito grande de outras modalidades. Claro. Como é óbvio. Sofremos principalmente de uma modalidade que é rainha em Portugal do futsal, que veio ocupar e veio em termos de atletas, tira-nos algum campo de recrutamento. Claro. Mas de qualquer maneira, o handball feminino no distrito de Braga, eu penso que está bem, até porque ele consegue abranger quase o distrito. Até porque, se formos a ver, Esposende só tem handball feminino e não tem masculino. Portanto, o handball masculino que para em Braga, no concelho de Braga, e para lá de Braga, para o Alto Minho, que se pode considerar Alto Minho ou caminhar para o Alto Minho, só temos o Esposende, que é uma equipa de referência que esteve bastantes anos na primeira divisão e neste momento está na segunda divisão, está a fazer um trabalho também excelente de recuperação dos escalões todos, porque passou ali por uma fase menos boa, mas que neste momento que está praticamente com todos os escalões em funcionamento. Eu só aqui em tom de informação, embora não estejamos a falar de mim, claramente estamos a falar do Moreira e da Associação de Handball de Braga. Posso dizer que os meus primeiros passos na carreira de treinador foram no handball feminino. Eu sei. E lembro-me perfeitamente de, em alguns jogos, quando estava na equipa sénior, ter sido arbitrado pelo Sr. Moreira e pelo Sr. Ferrão. Eu sei, o Almeida Garrete. Isso mesmo. Está bem como eu sei. Eu tenho uma memória e sem dúvida, e lá está, e até contra um clube que é de referência do handball bracarense, do handball da Associação de Handball de Braga, que é o Maia. Sim. Em que o Maia não é do nosso claro, distrito. Claro, sim, na altura ainda. Mas continua a ser um clube de referência, porque o Maia faz um trabalho excelente. Claro. E como tudo, eu já herdei o clube e tenho muito gosto em o ter aqui na Associação de Handball de Braga, porque é um clube de referência, faz um trabalho excelente no feminino. Há muitos anos. E está na primeira divisão, juntamente com o ABC. Portanto, nós temos 2 clubes na primeira divisão, que também poucas são as associações que se podem gabar, se é o termo, de ter 2 clubes na primeira divisão femininas. É verdade. E temos logo a seguir representação na segunda divisão. Temos 2 clubes na primeira divisão e na segunda divisão. Temos 2 clubes agora na segunda fase, que dá a subida à primeira divisão, 2 clubes de Braga, que é o Didax e a Bramunho, que estão a fazer um trabalho excelente no handball feminino. Muito bem. Estávamos a falar aqui do handball feminino e das dificuldades que, até de forma generalizada, o handball tem tido para algum crescimento das outras modalidades de pavilhão. No caso, falou-se do futsal, mas existem outras, como o voleibol e o basquetebol, não é? Claramente as mais fortes, mas sente que essas são só as dificuldades, neste caso é o alargamento da oferta, ou existem mais dificuldades neste momento identificadas? Por exemplo, vem-me agora assim à cabeça, por exemplo, falta de espaços para a prática desportiva. Esse é um dos problemas maiores que nós neste momento temos e que muitos clubes, não só no feminino, mas no masculino, e o masculino acaba por padecer
porque às vezes os clubes têm que fazer opções e optam para os espaços, ocupá-los, dar prioridade à ocupação dos espaços com as equipas masculinas, porque nós, sem dúvida, temos 9 ou 10 equipas masculinas a competir nos campeonatos nacionais, enquanto no feminino temos 4 ou 5. E, portanto, os espaços, na realidade, é o grande problema que neste momento temos. Nós temos muita dificuldade em quase todos os concelhos, tirando um caso ou outro, porque poucos são os clubes que têm pavilhão próprio, ou que têm recinto próprio. Os que têm recinto próprio ainda fazem uma gestão, se bem que com mesmo esses, eu estou a ver alguns que têm, e dou um exemplo, o Chico Handball tem todos os escalões masculinos e femininos. Claro. Para meter isso tudo dentro de um pavilhão só, treinos e tudo, é complicado. E eu sei que eles que estão a utilizar o Inatel e mais outros recintos. Mas um dos problemas, sem dúvida, se nós tivéssemos uma oferta de espaços, com certeza que era mais fácil a implantação de equipas. Claro. E os clubes com certeza que faziam outras opções, enquanto agora, por exemplo, fazem só a opção. Às vezes alguns dizem, Presidente, eu até gostava de ter mais equipas, eu gostava de ter os escalões todos, mas não tenho porque onde é que eu os vou meter a treinar? Vou treinar em meio campo só, meio pavilhão ou qualquer coisa, não tem. E depois ao fim de semana os jogos nacionais, os jogos regionais e nacionais são quase todos ao fim de semana. Onde é que eu vou marcar os jogos? Que aquilo está tudo ocupado, com outras modalidades e com as nossas. E não acha que, isto eu a falar, dentro da minha experiência, não é? Não só como treinador da modalidade, mas também como pessoa profissionalmente ligada ao desporto, não acha, por exemplo, que, e provavelmente até o fará, a Associação de Handball e as outras associações não deveriam ter, por exemplo, um papel mais interventivo, se lhes for permitido, por exemplo, junto dos municípios e da política dos municípios para a aposta na construção de novos equipamentos desportivos, multidesportivos, mas ao mesmo tempo, se calhar, direcionados, mais especializados, por exemplo, tentar especializar um pavilhão mais para uma dada modalidade. Por exemplo, Braga, cidade de Braga, concelho, tem um leque vasto, por exemplo, daqueles equipamentos polidesportivos exteriores. Não seria, por exemplo, uma maneira de se tentar falar com o município, tentar fazer uma cobertura, tentar, não sei, digo eu, não sei se a associação faz isso Para nós temos um princípio que é muito importante, que é ter o melhor relacionamento e tentamos ter intervenção junto dos municípios, porque nós achamos que são muito importantes em todos os aspectos. Claro. Nós não queremos só os municípios para a esmola, nós queremos um município que ajuda a modalidade. Claro. E ajudar a modalidade é isso que está a dizer, é ajudar a modalidade em termos de recintos, em termos de espaços, etc. E isso todos os clubes que nos pedem, e há muitos clubes, uns mais do que outros, uns gostam de ser eles a ter o relacionamento direto e nós costumamos dizer, nós não nos imiscuímos na gestão interna de nenhum clube. Isso é sagrado. Claro. Nós, se o clube quer tratar juntamente do município dele os problemas, muito bem, em todos os aspectos. Mas em contrapartida, há alguns clubes que nos pedem, não só, basta dizer que nós temos protocolos com muitos municípios. E temos protocolos de várias ordem, não só financeira, de inscrições, de atletas, de utilização, de organizações. Também, por exemplo, quando fazemos estas fases de seleções, uma das coisas que tentamos é, junto de algum município, arranjar o espaço
porque a associação então é que não tem pavilhão, como se costuma dizer. Pois. Nós temos que arranjar algum espaço para organizar essas concentrações. E nós damos todo o apoio a todos os clubes junto dos municípios, que queiram que nós intervimos junto dos municípios, e temos ajudado. Já tivemos vários clubes da nossa associação que nos convidam para ir às reuniões com o município. Olha, às vezes alguns dizem-me assim: Moreira, você está disponível? E eu até neste momento tenho uma certa disponibilidade profissional e digo, não se importa de vir, vamos ter uma reunião com o vereador, tal, e acompanharmos, até para explicar melhor tudo isso. E temos alguns casos que falou disso da possibilidade de cobertura de espaços. Temos que está em fase já bastante avançada a cobertura aqui de um espaço em Vermoinho, que era um polivalente que eles tinham, e candidataram-se a verbas do IPDJ, a Câmara também ajudou e sem dúvida nós demos... O clube candidatou-se. O clube candidatou-se. E nós ajudámos, a Câmara fez-nos várias perguntas técnicas. Olha, mas valerá a pena pôr aqui um telhado de tantos metros e não sei o quê? Acha que aqui vai poder a variação, portanto, a secção de desporto, valerá a pena, vai-se conseguir organizar aqui jogos? E eu disse, se fizerem assim, com certeza. Claro. Não é preciso nenhum mausoléu, uma coisa do outro mundo. Técnica, não é? Queremos uma coisa prática. Claro. E nós tentamos. Agora, nós muitas vezes não nos direcionamos logo diretamente para tratar desses assuntos, porque normalmente quase todos os clubes gostam de ser eles os interlocutores primários nesses assuntos. Claro. Mas nós secundamos logo se eles nos pedirem. Pronto, então mais um dos papéis da associação acaba por ser dar alguma assessoria, dar algum apoio. É óbvio que sim. Neste assuntos, em todos os aspectos. Vamos voltar agora um bocadinho atrás outra vez na conversa e logo ali naquela primeira questão, na apresentação do Manuel Moreira ao nosso público, disse-me que esteve na arbitragem 30 anos. A associação tem, como é que eu ia dizer isto? Tem árbitros, mas quer dizer, também tem árbitros. Tem árbitros. Tem um quadro de arbitragem. Tem um quadro de arbitragem. Pronto, como é que isto então funciona? Ou seja, nós temos uma associação que trabalha no campo desportivo e trabalha no campo de recrutamento de árbitros também. Pronto, é isso. Organiza cursos, esses cursos são todos, organiza cursos não só de árbitros, treinadores, etc., mas organiza cursos de árbitros. E neste momento, posso lhe dizer, a arbitragem é um dos calcanhares daquilo, é um dos problemas do handball nacional. Não é do handball regional. Nós já em tempos, a Associação de Braga liderou em quantidade e até posso dizer em qualidade a arbitragem nacional. Neste momento passa por uma crise que é extensiva a todas as associações. Mas crise em termos de quantidade ou de qualidade? De quantidade. De quantidade. Nós precisamos primeiramente de quantidade para tentar a qualidade, porque um árbitro não se faz num ano, nem 2, nem 3, para chegar a um top de... Nós temos alguma qualidade, nós temos uma dupla que foi 2 vezes a 2 Jogos Olímpicos seguidos e a Campeonatos do Mundo sempre, mas isso é... Mas tem o seu limite, não é? Como um jogador. É como um jogador. Claro. Nós, neste momento, a Associação de Handball de Braga, tem as mesmas dores das outras associações todas, que é falta de árbitros. Nós tentamos e sabemos, mal corria se eu não sei como é que se faz o recrutamento da arbitragem. E tentamos fazer, só que hoje em dia o jovem já não é o jovem da minha geração. Já não é o jovem da minha geração. Já não está
para ter fins de semana ocupados. Claro. Porque a arbitragem também é um sacerdócio. Sim, mas isso, claro, mas ou não isso é? É sábados e domingos, fica ali um bocado preso, não claro, é? Mas isso é uma das questões que eu também ia colocar, ia perguntar. Imaginemos que do outro lado, no nosso público, alguém que esteja interessado em ser árbitro. Aqui, assim, de uma maneira, é um jogo por fim de semana, são 2, é muito longe, como é que eles vão? Recebem, assim, não recebem? Isto é assim, se for árbitro regional, 2 jogos no mínimo faz durante o fim de semana, no mínimo. Há árbitros que fazem mais. Claro. Mas pronto, estão disponíveis. Por exemplo, é só ao fim de semana? E um jogo ou outro à semana quando há, mas não há muitos jogos regionais. Pois. À semana até o que há mais é jogos nacionais. Claro. Há de vez em quando, agora com esta pandemia, houveram bastantes jogos à semana porque havia aquelas interrupções, aquelas paragens e tal. Mas por regra não. Regra é sábado e domingo. E um árbitro faz um jogo ou 2 ao sábado, um jogo ou 2 ao domingo, um árbitro regional. Aqui a nível regional, enquanto é regional, ocupa um bocadinho. Mas depois, quando se tem aspirações de ser árbitro nacional, um árbitro que vai arbitrar a Lisboa é um dia inteiro. Claro. É um dia inteiro. Mas isso também porque também tem outras perspectivas em termos de horários e tudo, de carreira entre claro. comas, que não é uma carreira, mas tem outras perspectivas de ascender na modalidade via arbitragem. Agora, o problema maior que nós neste momento temos, a Associação de Handball de Braga trata muito bem os árbitros regionais. Os poucos que tem, trata-os bem. Eles têm uns prémios, que não são fortunas, são os trocos, se pode dizer, mas que para alguns jovens é agradável. Claro. Para alguns jovens é agradável ter uns troquitos para o fim de semana ou para ir à discoteca ou qualquer coisa. Nós tratamos bem os árbitros. Temos poucos árbitros, os poucos que estamos a tentar recrutar, porque nós precisávamos, por exemplo, eu posso lhe dizer que aqui em Braga, neste momento, temos 10 árbitros nacionais e regionais temos, sensivelmente, 8. É muito curto isso. Nós precisávamos mais umas 4, 5 duplas, ou seja, 10 árbitros, mais 4, 5 duplas. Pensando nos jogos todos a nível regional que existem, não é? Porquê? Porque isto vai penalizar os outros. Claro, os outros vão fazendo, vão ter, em vez de fazer os tais 1 ou 2 jogos por fim de semana, são capazes de fazer 3 ou 4. Tem que fazer. Claro. Não é bom fazer, tem que fazer, porque senão e nós temos uma coisa, posso lhe dizer que nós temos tido sempre árbitros, somos das poucas associações que temos tido sempre 2 árbitros, ou seja, uma dupla, que é o que é, como sabe, uma dupla em todos os jogos, mesmo regionais. Isso é um esforço muito grande. Às vezes obriga-me a mim a telefonemas. A vestir o equipamento? Não, nunca. Não, porquê? Mas obriga-me a mim a telefonar ao Manel, fazes este jogo e tal, olha que nós precisávamos que fizesse esse jogo, e ele, está bem, vou ver, pode ser e tal. Quer dizer, estamos a fazer uma coisa que não devia ser feita. Claro. Isto devia ser uma nomeação de cima para baixo e acabou. Estava feito, claro. Mas sabíamos que ela era exequível porque não ultrapassava aquele mínimo razoável, claro, de 1 ou 2 nomeações por fim de semana. E acha que isso pode ser, por exemplo, na atuação de um árbitro, pode ser algo que se transforme em negativo, ou seja, num fim de semana ou até, por exemplo, num próprio dia, fazer 3, 4 jogos, quer dizer, a atenção e a vontade que está no primeiro jogo, no último, e depois começam-se a criar aqueles burburinhos. Eu até vejo o maior problema que eu atualmente vejo de haver falta de árbitros, não só, eu estou a focalizar e tem que ser na associação. Sim, aqui. Mas, aqui, de qualquer maneira, isto é o espelho nacional. Pois. É o espelho nacional de todas as associações. Mas, de qualquer maneira, posso lhe dizer, o maior problema que eu vejo nisso de haver pouca a falta de árbitros até é a diversidade de arbitrar, porque senão
o caso do Gabriel. Claro. É quase sempre o mesmo. Claro. Sábado arbitrei aqui, no pavilhão do Chico, sei lá, do Vermoim, Claro. e no outro sábado a seguir vou apitar outra vez a mesma equipa e arbitrar a seguir outra vez. Pode não ser no pavilhão do Vermoim, mas anda-se sempre ali, nós já sabemos. Se não é o Manel é o Zé, se não é o Zé é o António, mas o círculo fecha-se. Claro. E o círculo devia ser mais extensivo. Porquê? Até para não haver tantos problemas. Claro. Porque depois é sempre as mesmas caras Por exemplo, e neste momento, é aborrecido. Com esta crise, não é, que está a acontecer em termos de número de árbitros e que está a levar, e estava a dizer que está a levar a algum cansaço, digamos assim, por parte seja dos dirigentes dos clubes, até pelos próprios árbitros que também têm que conviver com os dirigentes e com os atletas de clubes, embora os atletas sejam jovens na sua maior parte das vezes, mais com os dirigentes e depois com os encarregados de educação. Há alguma estratégia que a associação possa estar a pensar, alguma coisa que possa estar a pensar para, além de tentar recrutar mais árbitros, mas com os que tem neste momento, por exemplo, tentar criar ali uma aproximação mais dos árbitros com os dirigentes, sentá-los, pô-los a conversar, falar? Acha que isso era execuível, fazer isso? O árbitro, por natureza, sempre foi uma pessoa sempre foi o bode expiatório. Teve sempre muita dificuldade em ter esse tipo de atuação. Claro. O que é mau, eu próprio digo que é mau. Devia ter. Eu, como treinador, também acho que é mau. É mau, mas a gente sabe que a nível nacional, mesmo a nível das primeiras, dos árbitros de elite e tudo, isso não acontece um afastamento total. Eu sou o dono do jogo, eu sou o dono, ou meio dono, ou como lhe queiram chamar, e tu estás aqui para treinar, ou para fazer, ou para dirigir, e não sei o quê. Está mal. Nós aqui, a nível regional, se eu tivesse muitos árbitros, eu conseguia fazer isso. Até porque os próprios árbitros sentiam que não eram... Aliás, podiam sentir que eram mais imprescindíveis do que o que são. Claro. Não é verdade? Claro. Porque eles, neste momento, tornam-se uns seres imprescindíveis para a modalidade e nós temos que os amarrar de todas as formas. Sabe uma das formas que a gente tem de ter os árbitros minimamente disponíveis? É os trocos que a gente lhes dá de prémio ser pagos logo à segunda-feira. Logo no fim, quase, só falta ser pago no fim do jogo. Quando antigamente, no meu tempo, e eu digo aqui abertamente porque posso dizer porque é público e sabia-se, nós chegávamos a ter quase um ano de prémios em atraso. A nível nacional. E neste momento, uma das formas é tê-los ali porque eles sabem que o prémio, que tem disponibilidade do prémio de imediato quase. E isso é muito bom, não é? Torna-se bom, torna-se apelativo, sim. não é? Claro que sim, claro que sim. E outra, porque sem dúvida, eu ando a tentar, junto dos clubes, posso lhe dizer que a semana passada nós tivemos uma reunião com a Federação em que se debateu muitos assuntos bastante importantes das idades, dos atletas, etc., que se vai manter, aquelas coisas todas, e uma das coisas principais foi a arbitragem. Eu posso lhe dizer, e isto é um número que pouca gente sabe, que a Federação faz uma gestão, a Federação faz a gestão de árbitros nacionais, que são os nossos árbitros, não é? Os árbitros o quadro nacional é a soma dos quadros regionais. Claro, e a Federação tem 160 árbitros. 160. Nunca atingiu um número tão baixo. Nunca atingiu um número tão baixo. Assim, a nível, sei que já estamos a fugir um bocadinho para a nível nacional, mas a nível nacional, uma média de jogos por fim de semana. Até agora não tem havido muitos, porque até agora só tem havido as primeiras divisões, etc., e segundas divisões. Mas a partir agora do mês de março, tem os escalões todos de formação. Tem júniores masculinos, júniores femininos, juvenis masculinos, femininos, iniciados. Claro. Tem os escalões todos. Isso dá centenas de jogos. Claro.
depois há uma descontinuidade total em termos, nós temos, e só para, não queremos passar para o nível nacional, mas sim. posso lhe dizer que há árbitros de Aveiro que têm que ir arbitrar a Évora. Porque não tem, ali não há nada no meio onde possa, olha, vais tu arbitrar de onde? Não há. Lisboa também não tem, Setúbal tem poucos, não sei quem tem poucos. Quer dizer, a arbitragem é um problema. Mas, deixemos agora de arbitragem e debater nos árbitros, digamos assim, e vamos passar ao reverso da medalha. Sim. Que se temos dentro de campo os árbitros e os atletas, os intervenientes principais do jogo, não é? São essas as três equipas, a equipa da casa, a equipa visitante e a equipa de arbitragem. Temos depois todos os outros intervenientes que estão na margem, mas que fazem parte do jogo, que são os dirigentes. A associação tem algum tipo de formação de dirigentes? Porque os clubes... Sim. Não é? É assim, dirigentes, nós só temos, que e eu posso dizer que a única coisa que o dirigente nacional, o regional que é o nacional, claro, que obedece, não há portanto, neste momento, a única coisa, cursos que temos para dirigentes são para missões específicas, que é o CROM, que é o dito oficial de mesa, ou o diretor de campo, que é o polícia. Sim, que é o diretor de segurança. Ao fim e ao cabo é as duas funções, que é o oficial, que isso em tempos era desempenhado por outros atores, ou pelo polícia mesmo, polícia, ou por o oficial de mesa que nós chegámos a ter um quadro de oficiais de mesa, tanto nacional como regional. Sim. Não eram os diretores que iam para a mesa fazer, não. Então, nós, a ANCAMP, que é a Associação de Clubes, e o presidente, o Zé Carlos Correia, tem em várias Assembleias Gerais da Federação, tem massacrado autenticamente há muitos anos. Tem que se lhe fazer esta homenagem, não é homenagem, esta tem que se dizer a verdade, claro, relativamente a esses dirigentes. Ele sempre foi apologista que devia haver um curso para dirigentes nacionais. Mas só nacionais? Que seria nacionais, que ao fim e ao cabo, depois o nacional passa de regional para nacional. Mas que andaria ao fim e ao cabo, região em região. A região ali, Claro. Porque neste momento também os CROM são nacionais, claro, mas são dados a nível regional. Os diretores de campo são nacionais, mas eu faço cursos ali em Braga. Claro. Portanto, ao fim e ao cabo ia dar ao mesmo. Mas a verdade é essa. A verdade é que tem havido uma resistência louca por parte das entidades, neste caso, não é da associação, porque a associação até, ao fim e ao cabo, só tinha que pôr em execução o plano nacional, que claro, é o que a gente faz muitas vezes, tem que pôr em prática o plano nacional da Federação, mas por parte da Federação tem havido sempre muita resistência. Sei que agora o IPDJ e com isto da pandemia e ligado àquelas 5 associações que se juntaram tentar fazer qualquer coisa para os dirigentes. Mas eu ia falar Mas sobre foi isso. Um bocado... A nível nacional houve aquele protocolo, não é, das 4 federações que representam as modalidades indoor, não é? Sim. As modalidades indoor, o basquete, o vôlei, o handball e o futsal, e acho que até encabeçada um bocadinho ali pela Federação Portuguesa de Futebol. Sim. Que tem muito mais poderio financeiro, não é? E temos que o dizer, criou uma série de... só uma à parte. E o handball aproveitou muito bem esse comboio, em que os jogos da Seleção Nacional Feminina são todos transmitidos no canal 11 do futebol. Aproveitou muito bem esse... Isso é muito bom. Mas relativamente a esta questão da formação, porque eu tive conhecimento desses cursos, eu verifiquei esses cursos, eu fui lá ver, alguns deles era de coordenador técnico, que é uma das minhas funções no clube onde eu estou também, mas a realidade é que em alguns casos o curso na pandemia era bom porque era online, mas se calhar agora vou ter que me deslocar. Agora vai voltar outra vez a presencial. Não é? E por isso mesmo é que eu questiono, não é? Se não seria uma ideia, por exemplo, e
lanço eu aqui a ideia ao E Moreira. eu vou assimilar e vou ficar com ela. Falar com a Federação e falar com as restantes federações e começar a descentralizar um pouco esse tipo de formações, mesmo aqui, ou pedir até os conteúdos, e depois com os recursos aqui, quer dizer, nós aqui em Braga temos a Universidade do Minho, Temos muita não é? coisa. Que tem As universidades, temos tudo. Temos vários tipos de entidades, mesmo as associações, a Associação de Futebol e a Associação de Basquete e a Associação de Voleibol do Minho, penso que também é do Minho, poderiam também tentar se juntar e criar assim uma espécie de um programa de formação Devia ser regional. até conjunto, havia conjunto. a hipótese. Acho Isso era que mais muito- importante. Porque para o dirigismo, sem dúvida, é das tais coisas que pode ser em conjunto. Claro. Porque, ao fim e ao cabo, enquanto, sei lá, para um árbitro tem que ser individual, porque a modalidade e para o treinador, porque para o treinador já se faz isso. Sim, A parte geral já se faz conjunta. Claro que sim. Pode-se fazer, não se tem feito muito, mas pode ser conjunta. sim, A sim, primeira sim, parte do curso de grau 1 pode ser conjunta. Depois a parte específica é que, Claro. a parte de estágios é que já é só na modalidade. Claro. Pronto. Eu acho que nós conseguíamos ficar aqui uma noite inteira. Eu gosto de não é? falar muito da bola. Tínhamos 1001 assuntos que poderíamos estar aqui a falar e quem sabe num futuro próximo até poderemos fazer mais um programa destes ou com o Manuel Moreira, neste caso que toda a gente conhece como o Seu Moreira, e falar de outros assuntos relacionados não só com a associação, mas até mesmo com o handball a nível global, não é? Temos tido boas vitórias no nosso handball a nível internacional, seja a nível de clube, seja a nível internacional, mas depois eu também faço aqui o meu parênteses, um repto, se calhar para uma edição futura, mas e quais são as repercussões que isso está a ter a nível interno, a nível nacional, não é? Temos os clubes de topo que têm essa capacidade, mas depois todo o resto se calhar poderá ainda estar a viver aqui algumas dificuldades, mas deixamos isso mais para a frente. Deixo-lhe agora aqui uns pequenos segundos para divulgar, se calhar um pouco, os canais de comunicação com a Associação de Handball, no caso de alguém queira falar consigo, falar diretamente com a Associação, para depois darmos por terminado. Sem dúvida, como sabe, a Associação de Handball de Braga também tem uma vertente que neste momento é número 1 no país, que é de divulgar a modalidade. Nós somos o maior divulgador do handball nacional via Facebook e via site da Associação de Handball de Braga. Muito bem. O nosso site tem... eu às vezes vou lá ver o contador por coisa, mas tem assim uns milhões de visitantes. Portanto, se bem que agora é menos utilizado o site por o Facebook, mas o Facebook, posso lhe dizer que o Facebook da Associação de Handball de Braga tem posts de milhares e milhares de acessos. Ótimo. Portanto, e nós não queremos que as pessoas só intervenham através de ver um post ou qualquer coisa. Claro. Nós estamos abertos. Eu costumo dizer que estou 7 dias por semana, 24 horas ao serviço do handball. E é verdade, que eu digo à minha mulher. E é verdade. Eu vou a qualquer lado e o telefone está sempre a tocar. Eu estou sempre, portanto, os canais, na associação estamos permanentemente todos os dias. Está a porta aberta, digamos. Está a porta aberta, qualquer pessoa que vai lá, se fizer, olhei para o jogo agora, por exemplo, estamos agora à organização deste jogo de Portugal-Suíça, que é uma organização conjunta 17, não é? com a Federação. A Associação tem um papel muito importante na organização deste jogo, mais a Câmara de Guimarães, Tempo Livre, etc. Mas nós também temos. Nós temos uma distribuição de convites a todos os clubes da nossa associação e etc. Temos na organização mesmo do próprio jogo, miúdos que vão com as equipas, aquelas coisas todas, e mesmo nas entradas, etc. Mas nós estamos abertos para tudo. Eu recebo os diretores dos clubes,
é porta aberta, como é óbvio, tem que ser, como é óbvio, mal corria se eu não nos recebia, estou sempre disponível, para não falar pelo telefone, que é permanentemente. Claro. Mas a nossa associação, há muita gente a telefonar, posso lhe dizer aqui, que há muita gente a telefonar para a nossa associação a fazer outras perguntas. Olha, o meu filho, nós moramos aqui, moramos ali, onde é que ele pode ir jogar? E nós damos uma informação, olha, claro, tem este clube e este. Claro. Damos essa informação. E treinadores, olha, preciso de créditos, como sabe, sim. Créditos, não sei quantos, não sei o quê. Eu quero frequentar o curso de grau 1, grau 2, que ainda agora acabou o grau 1 na associação. Tivemos o curso de grau 1 e agora vamos fazer o de grau 2. E tudo isso nós estamos sempre abertos e nós o que queremos é que as pessoas nos façam essa pergunta, porque se fizerem essa pergunta é porque estão interessados na modalidade e isso é o que a gente está aqui, claro, está aqui para isso. Estes 10 anos, 10, 11 anos de presidência da associação, não os quero dar como perdidos, não quero daqui a 2 ou 3 anos sair da associação e não, pelo contrário, a gente criou uma certa dinâmica ali na associação que quero ver se a mantenho, se bem que isto não é lamento. Digo-lhe uma coisa, uma das dificuldades também que a modalidade passa neste momento é por dirigismo, é dirigentes, ter dirigentes. E lá voltamos nós, não é? É muito difícil. Para se fazer uma direção, para se arranjar elementos e tudo, é muito difícil quem trabalha neste momento. Sim. Porque é um trabalho gratuito, é um trabalho de gosto e pronto. Geralmente são os pais dos miúdos. Pois é, houve aquela política muito boa que tentávamos cativar os pais, não é? Nos infantis e não sei o quê, e os pais vão lá, mas depois o pai e o filho chegam aos 18 anos, foi para a universidade, o pai, aquele senhor já não vem ao jogo e não sei quantos, a gente, lá no pavilhão, que a gente fala uns com os outros, aquele senhor já não é diretor aqui, não, já deixou. Claro. Pois é, nós precisávamos que essas pessoas continuassem, porque precisamos delas. A modalidade precisa também de dirigentes. A modalidade precisa de dirigentes, treinadores, árbitros, precisa de toda a gente. E para ver se conseguimos que estes brilharetes que se fizeram ultimamente, de ir às Olimpíadas, ir aos Mundiais não sei quantas vezes, não seja efêmero, seja uma coisa... Não seja efêmero, não seja uma coisa de passagem. Uma passagem. Claro. Mas para manter isso temos que manter também esta estrutura base. Claro que sim, claro que sim. E pronto, ficamos por aqui. Continuo a dizer, muito teríamos a falar sobre handball e se calhar até partilhar aqui algumas histórias engraçadas, não só do Presidente da Associação, mas se calhar algumas também minhas, mas o tempo urge. Mais uma vez, Sr. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua presença, muito obrigado a vocês todos por nos estarem a assistir, seja agora, seja noutra parte mais à frente, porque isto irá ficar gravado, como é óbvio, e espero que tenham ficado com aquele gostinho para já o próximo programa, que ainda não será revelado, mas que irá ser certamente com alguém também de interesse da modalidade. Muito boa noite. Boa noite e obrigado.